Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Léo Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Paulo Ruza. Salve, galera, tudo tranquilo? E o nosso entrevistado, que a gente estava de olho nele fazia tempo, até o dia que a gente se cruzou num grupo no WhatsApp, Gui Junqueira. Fala, galera, que honra estar aqui, hein? Só monstros. Muito bem, Junqueira, o Amuri também rasgou elogios pra você, Paulo Ruza rasgou elogios, todo mundo que eu converso rasga elogios. Eu falei, cara, a gente não precisa nem fazer o bate-papo inicial pra ver se o cara é do bem ou do mal. Esse com certeza é do bem, cara. Prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite, sou ouvinte de carteirinha, tenho um caderno aqui, um cardzinho no Evernote, com várias notinhas de aprendizado aqui, de várias histórias empreendedoras. Acho que a melhor universidade é aquela que a gente aprende com as experiências e principalmente evita novos erros ouvindo dos outros, e vocês fazem isso muito bem. Acho que todo empreendedor deveria acompanhar diariamente aqui se quiser prosperar ou ser um eterno aprendiz, assim como eu me considero. Isso aí, você que de alguma forma conhece o Gui, pega o seu Evernote aí, tome nota também dos aprendizados que a gente vai ter hoje, né? O Gui é CEO e fundador da Gama Academy. Gostou da minha pronúncia, Leozinho, do inglês? Você viu? Tá show de bola, hein? É, eu tô zica, velho. Essa quarentena tá me fazendo um good demais, velho. Bom, o Gui é CEO e fundador da Gama, né? Escola que recebe alunos de todo o Brasil com o objetivo de prepará-los para atuar em startups através de desenvolvimento, design, marketing e vendas. Gui, tá certinho? Roubamos do seu site isso daqui. Isso aí, cara. Nossa, fez um pitch melhor que eu, inclusive. Muito bom. Bom, vamos lá, Gui. A gente vai mandar aqui 3 perguntinhas pra você responder na lata, tá? Sem pensar muito o que vem na cabeça. Vamos lá. A primeira é: inbound ou outbound? Inbound. PBL ou professor ensinando conceitos? PBL. Presencial ou EAD? Nossa, híbrido. Boa. Aí é legal, hein? Híbrido. Muito show. Cara, pra gente colocar na playlist do Empreenda lá no Spotify, qual que é a sua música favorita? Pô, vamos das raízes, né? Vamos de um Linkin Park que eu via trabalhando freneticamente quando eu tava começando a empreender. Meter um In The End aí pra ser uma estradista. Clássico. E vou te falar, hein, melhor que a música do rock pra sair fazendo as coisas. Muito bom, cara, muito bom. Então vamos lá, Gui, pra começar contando um pouquinho da tua história, você é do Mato Grosso do Sul, né, iniciou sua carreira aí como trainee da Ambev, e aí na sequência já começou a empreender com a Clique Bairro, né, outras empresas que a gente vai falar aqui também já. Como é que foi esse teu início, cara? Quais foram as aprendizagens que você teve nesse momento, né, desde a Ambev, né, uma multinacional, que tem uma cultura, né, muito forte, muito conhecida, depois para virar empreendedor, né, essa tua jornada aí de amadurecimento e descobrimento também. Legal. Acho que eu preciso começar primeiro dizendo que eu conheci a atitude empreendedora antes da palavra empreendedorismo. Para mim, empreender, inclusive, é uma questão da atitude e não de CNPJ. Por isso, eu me vejo lá desde os 14 anos, eu comecei a trabalhar, eu sou filho de mãe solteira, então eu sempre tive no trabalho ali uma grande lição e perspectiva de que a gente não pode mudar nosso passado, mas sim pode trilhar o nosso próprio futuro com nossas próprias mãos. Minha mãe me ajudando sempre ali também, me incentivando, então comecei a trabalhar no Ceasa, para vocês terem noção, depois fui trabalhar em banca de revista e tudo mais. Em todas as minhas atividades em paralelo, eu sempre tentava empreender de alguma forma com algumas coisas que eu gostava. Tipo, eu já aloquei som para festa, iluminação para festa, já criei uns cachorrinhos para vender,
fazia coisas para levar para a escola, enfim. Então, sempre essa atitude empreendedora da movimentação ali, num primeiro momento ali, entendendo sobrevivência e não necessariamente oportunidade, né? Necessidade mais do que oportunidade, foi uma das coisas que foi me moldando. Agora, a atitude empreendedora, eu lembro muito bem, eu fiz a DM e eu conheci 2 portais que mudaram muito assim, o meu entendimento e trouxeram muito conteúdo, que é o administradores.com e também o site da Endeavor. Porra, ali eu comecei a me envolver pra caramba, descobri um negócio chamado Empresa Júnior, me aprofundei dentro desse movimento, fundei a minha própria EJ, entrei pro MEG, né, que é o Movimento de Empresa Júnior Nacional. Ali comecei também a organizar várias coisas dentro da minha faculdade, ali, desde feira de negócios, coisas complexas e que dão também várias das skills que o empreendedor quer fazer. Então, por trás de todas essas coisas que são mais profissionais e públicas, sempre tem alguns comportamentos que predizem também algumas coisas. E hoje, para vocês terem noção, nos processos seletivos que eu faço, as últimas entrevistas, eu procuro saber um pouquinho dessas histórias que não estão no LinkedIn, no currículo, porque para mim são fatos muito legais. Agora, falando sobre um resumão dessa experiência profissional, sair da universidade, ser trainee da Ambev, uma corporação que tem uma grande lição de gestão para todo mundo ali. Eu sempre achei que para você ser um bom empreendedor, você tem que passar um bom tempo ali do lado de lá da cadeira, né, para realmente aprender como gerir, como vender, como fazer marketing, como operar. Então, tudo isso, a Ambev, de fato, foi uma grande escola, e naquele meio do caminho ali entre a Ambev, entre crescer e ir para outros cargos, como vários amigos que entraram junto comigo estão hoje, e empreender, eu fui picado pela mosquinha aí do empreendedorismo e saí, então, da Ambev para criar a ClickBuy, que foi minha primeira empresa, que foi também uma escola. Eu sempre digo que se você está pensando em fazer um MBA de empreendedorismo, ou você quer empreender e está pensando em fazer empreendedorismo, faça o que eu fiz. Junte mais ou menos R$18 mil e quebre uma empresa ao longo de 2 anos. Esse vai ser o seu grande MBA. E pensa pelo lado positivo, né? Se você der certo, ou seja, não quebrar a empresa em 18 meses, em 2 anos, você já tem um novo emprego que se chama empreender, resolver problemas. E se ela der errado, você vai ser uma pessoa muito, mas muito profunda em conhecimentos de gestão, finanças, operação, gestão de pessoas, marketing, vendas, porque você só, de fato, vai aprender empreendedorismo na prática. E é isso que eu fiz. Infelizmente, essa empresa quebrou ao longo de 2 anos. A gente achou que a gente era o Sebrae sem ter o dinheiro do Sebrae. Queria ajudar, entregar valor, sempre ajudar o pequeno empreendedor ali. Eram guias comerciais de bairro. E acabou que não deu muito certo. A gente soma algumas frustrações aí. A principal dela e grande lição é você tem que lidar como empreendedor. Todo mundo tem as suas criptonitas e seus Red Bulls, né? Red Bulls são aquilo que você faz bem, comunicação, marketing, criatividade, vendas, do meu lado aqui, né? E das criptonitas, a parte de gestão, finanças e tudo mais, mesmo tendo a base de administração ali da facu, sempre foi um calcanhar de Aquiles. Então a gente tem que saber encarar essas criptonitas e esses Red Bulls como elementos que a gente, de fato, tem que trazer alguém para ficar do nosso lado que tenha na nossa criptonita o Red Bull dela, né? Então acho que esses foram pontos bem fortes de aprendizado em termos de gestão e que deu esse pontapé inicial aí. E aí depois eu conto o que rolou depois que eu quebrei, enfim, como foi esse reboot. Muito bom. Até a gente já sabe qual que é a matéria da facu que você pedia pra colocar o nome no trabalho, né? Já deixou evidente pra gente aí qual delas que você fazia isso. Quem nunca? Hashtag quem nunca, né? Agora eu quero saber o seguinte, essa é a pergunta que eu acho que eu sou mais apaixonado, Gui, que é aquela o seguinte, quando é que nasce, né? A gente sabe e entendeu o momento que você foi picado como empreendedor, mas qual foi o estalo que você falou assim, cara, vou tentar uma vida empreendedora? Eu queria que você, dentro dessa pergunta, chegasse até o seu momento da Gama e o que você está resolvendo com a Gama. Então, contar a virada empreendedora, a construção dela e até o momento que você está vivendo hoje na Gama. Animal, eu acho que não existe um grande estalo empreendedor, porque, por exemplo, eu conheço amigos que tentaram, empreenderam e viram que, de fato, aquilo não é para eles, né? Então, você vai considerar aquele momento inicial como estalo? Não sei. O grande fato é que eu sempre fui uma pessoa extremamente
indignada com algumas coisas que eu vi errado e, ao mesmo tempo, muito problem solver, né? Solucionadora de problemas. O que isso significa? Isso significa que você fica inquieto ao ver algumas coisas que você não concorda. Você pode trabalhar dentro de uma empresa e ajudar essa grande corporação, essa média corporação, pequena, enfim, a resolver de fato algum desses problemas, aprender com elas e depois tentar do seu jeito, se é que seja necessário. Mas eu acho que o grande fator que soma a você ser um empreendedor mais completo é o fato das habilidades comportamentais que o empreendedor precisa ter, né? Não só resolver os problemas, não só, de fato, ver perspectivas ali que podem se transformar em oportunidades de negócios e gerar emprego e renda, mas também saber lidar com essas emoções, porque não é fácil, é uma profissão extremamente solitária, é um negócio que você vive uma montanha-russa por dia, é meio bipolar a parada. Você vai dar um bom dia de manhã e à noite você vai estar querendo matar alguém e ir malzão, sabe? Porque não é fácil, não tem como, de fato, descrever aqui isso para vocês. Então, para mim foram vários nuances e se eu pegar todas as minhas experiências empreendedoras, até hoje já foram 4 CNPJs, acredito que cada um somou um pouquinho desses estalos aí de reafirmar que você é de fato um empreendedor e que é isso de fato que você vai fazer pro resto da sua vida, tá? Então, só corroborando com isso. Saído da ClickBuy, eu fui trabalhar com software, fui aprender a vender ERP, fui ser diretor comercial de um dos maiores, da 5ª maior empresa de ERP, concorrer com a TOTS, com a SAP, enfim, a Cigan. E nesse processo e nessa jornada foi muito legal que eu aprendi de fato o que era a importância de software. Só fazendo um retorno, na ClickBuy a gente tomou um puta prejuízo de uma empresa que foi fazer o nosso site. Foram, sei lá, 10, 12 mil reais de investimento no site. Depois de 6 meses a gente só tinha 2 telas JPG. Cara, puta publicitário, design maconha think, post-it, bonitinho, plá. Mas na hora de meter a mão no código, irmão, era lamentável, assim, não tivemos nada. Então, eu fiquei com uma perspectiva muito ruim de desenvolvimento, né? Nunca tinha tido experiências assim. E aí fui trabalhar pro outro lado, que era o lado do software, e eu fiquei encantado como tecnologia pode fazer gestão, pode fazer empresa, pode fazer tudo alavancar. Naquele meio termo, tinha 2 amigos que também estavam numa fase ali de crescimento profissional e querendo também desenvolver seus próprios negócios. Me juntei e ali foi o início de uma jornada muito legal de software house, onde eu passei pro lado de cá, né? Eu passei pro lado de quem entrega software, quem entrega site e depois aplicativo. Foi uma jornada muito de altos e baixos, tentamos fazer game, quase quebramos fazendo game, teve perspectivas de entrada dentro do mundo mobile, né, mobile, enfim, e ali... Como chamava essa empresa, Gui? Gera. Essa existe até hoje, é uma das 5 maiores empresas de desenvolvimento de aplicativos. Para quem usou o app do Rock in Rio, hoje orgulhosamente entregue pela Gera, faz grandes projetos, é uma software house, presta serviços para diversas empresas ou empreendedores, né? Várias startups foram criadas lá e foi o momento que eu realmente me vi ali envolvido com esse tema startups e fiquei apaixonado, fundei um grupo de startups chamado Startup MS na minha cidade. Depois fui chamado pela galera da ABS para somar, né? Porque estava criando, então, um clube ali que era tudo informal e não tinha nada ainda muito formalizado. E fui para São Paulo, ainda como Gera, né? Fazer vários projetos que a gente tinha bastante clientes por lá. E um desses clientes era Startup House, que eu vim a fazer parte, convidado pelo meu amigo Mário Almeida, Felipe Lachowski, o Pedro Conrad, todo mundo estava fazendo parte dessa primeira Venture Builder brasileira, que é uma criadora de startups, diferente de uma aceleradora, né? Lá a gente criou ao longo de 2 anos umas 16 startups, só 2 deram certo, para vocês terem noção como é o negócio chamado Venture, né? Venture é de risco mesmo. Uhum. Mas dessas 2, uma foi a Pingobox, foi vendida depois para a Capta, né, uma fintech, e o Controle, que era na nossa época lá Controle, depois fez um move de name, mudou para Banco Neon. Essa provavelmente todo mundo conhece, tá gigantesca e tudo mais. Nunca fui muito do mundo de finanças, né, como eu disse, minha criptonita, inclusive. Não queria trabalhar em fintech, que era a alternativa ali, ou você virava do time das consolidadas ou ia fazer outras coisas. E aí eu optei por atender um pedido tanto do Yuri Gitarre, do Gustavo Caetano e do Tomás Duarte, de falar assim, ó, o que você fez lá no seu estado
na sua comunidade de startups, está na hora de fazer no Brasil agora. Vamos criar uma puta comunidade, vamos fundar a ABS de verdade, porque tem um monte de player batendo aqui na nossa porta, querendo informação, e a gente não tá conseguindo, né, dar vazão, porque tá muito informal. Era um clube do charuto online, que cada um representava o seu estado ali, fazia uns eventos, enfim, botava a ABS, mas não tinha nada formalizado. Na época tinha um portal que o Tomás criou com 400 startups criadas. Eu tô falando de 2013. E aí, ali foi quando eu fiz aquela pergunta mágica que todo mundo, né, quer fazer. Pô, beleza, mas eu vou casar e eu mudei para São Paulo recentemente. Qual que vai ser meu salário? Como que vai ser, né? A ABS é uma associação, não entendo direito. Aí o Yuri virou para mim e falou assim, ué, é empreender, igual criar uma empresa do zero. Tem salário não, bicho. É ir lá e construir algo. E aí eu falei, porra, mas foda, né? Que eu tava empreendendo já antes, não tem carteira de trabalho, não tinha FGTS lá da outra experiência empreendedora. Então eu tinha que me manter. Aí eu lembro até hoje que um fato engraçado foi que eu mandei um e-mail para todos os gestores naquela época, né? Eu acho que eram uns 12, de 12 estados diferentes. A Muri, inclusive, estava lá representando o Rio de Janeiro. Várias pessoas, figurinhas carimbadas aí que vocês conhecem do mundo de empreendedorismo. E aí eu falei assim, galera, ó, para começar a ABS, eu preciso pelo menos ter um mesinho aí de fôlego para colocar os projetos, os planos na cabeça. Eu queria fazer uma vaquinha aqui, 200, 300 reais, quem puder ajudar. E eu lembro que eu somei, se não me engano, 2.800, 3.000 reais. Foi o meu primeiro salário ali da ABS para conseguir pelo menos alugar um espacinho lá. Morei um mês na Germinadora do Juan Bernabock, inclusive foi um dos caras que mais me ajudou na vida. Chamo ele de oráculo das startups, tem que estar aqui também, assim como o Yuri, essa galera toda que influenciou o ecossistema e formou muitos empreendedores, são geralmente os mais low profiles, né? Os nossos Paul Graham e os nossos Steve Blanks da vida aí, nossos brasileiros, enfim. Que referência, hein? Galera que foi referenciada com esses outros nomes aí, parabéns. Sim, muita gente. E aí, cara, para dar um contexto macro da ABS, foi só isso que aconteceu em termos de vaquinha, porque no segundo mês já arrumei um jeito ali de fazer patrocínio, depois fiz um evento e assim fui me sustentando até conseguir trazer a Rosi como primeira colaboradora ali, diretora de operações, CEO ali da ABS, depois a Julima para me ajudar a construir, tirar do zero do papel case, que também tem outra história engraçada, ele ia chamar Caos, ou Conabis, que é pior ainda, né? Parece Cannabis, né? Quer dizer, Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. Ia ser uma bosta, mas aí contratamos a Nilken lá, uma agência muito boa do meu amigo Anderson Criativo e Leandro Palmieri, que trouxeram esse nome magnífico e virou case, Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. E basicamente eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V do TechCrunch. Eu sou muito bom de copiar coisas americanas, você vai ver na história da Gama. E aí essa indignação nos levou então a tentar trazer uma opção de conteúdo e ambiente muito, muito rico para o empreendedor brasileiro sofrer o que o americano sofre facilmente, que é o tal do serendipity, né? Você encosta em outra pessoa, já gera fricção, faísca e chama para que vocês façam negócios juntos. E desde então a gente coleciona histórias, estive à frente dos 3 primeiros cases e tive a felicidade grande de trazer o Rafa para ocupar o meu lugar e o Amuri e o Diamant para assumirem ali no lugar do Gustavo, articulando tudo isso de uma forma muito pensada em ecossistema e não egossistema, que era uma das coisas mais difíceis de se enfrentar na ABS, né? A primeira frase que eu falei pro Rafa é o seguinte, ó, se prepara, porque matar um leão por dia aqui é fácil. O difícil é desviar das antas, viu? Porque tem tanta que fica aqui, então você fica só pulando. E nisso foi uma construção muito legal, um legado muito grande que eu tenho muito orgulho de ter iniciado, começado lá na frente, obviamente contando com muita gente que eu não consegui citar todos aqui. E aí da ABS surgiu a fricção novamente da Gama. E eu digo novamente porque a educação já tinha sido me provocado lá atrás, no 2º para o 3º ano de faculdade, uma professora que admirava muito a minha skill de last talker, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas é o último que chega para fazer o trabalho e só apresenta ele, né? Meia horinha antes do trabalho, eu chegava, dava uma lida, ligava o gerador de lero-lero e fazia uma apresentação show que utilizava, então, a minha maior skill, que era a comunicação.
Essa, inclusive, é uma habilidade que todo mundo tinha que desenvolver em algum momento, hein? Exatamente. A gente dá aula disso na Gama, mas comunicação, oratória, retórica deveria ser obrigatório, inclusive, para os nossos filhos, né? Mas, infelizmente, não é. E isso foi uma provocação que ela me fez e falou, ó, tô com umas turmas de letras, pedagogia e psicologia que vão apresentar TCC, estão tremendo igual vara verde na hora de apresentar e precisam de um treinamento de oratória, porque senão não vai sair. E eu falei, beleza, o que eu tenho a ver com isso? Ela falou, eu quero que você vá lá dar aula de oratória. Eu falei, primeiro eu não sei o que é dar aula, segundo eu não sei o que é oratória. Se vira, fiquei umas 2 semanas preparando e na hora que eu dei aula e vi a apresentação, eu acho que não foi nem na hora de dar aula, mas você vê a apresentação e o resultado do que você fez, influenciou, contribuiu, aquilo lá muda a vida, sabe? Quem nunca deu aula na vida, experimente, porque é uma coisa mágica e naquele dia eu decidi pro resto da vida que eu iria, de alguma forma, ter uma empresa de dia e dar aula à noite. E assim fiz, percorrendo meu sonho até um dia. Estava fazendo uma mentoria com o Ricardo Nantes, empreendedor Endeavor, vendeu o Portal Educação, maior startup aqui do Mato Grosso do Sul, para o Portal UOL, né? E ele falou assim, Junqueiro, eu aprendi muito nessa jornada aí, 10 anos empreendendo, e eu queria te dar mentoria formal, assim. E aí a primeira mentoria, ele falou assim, Junqueira, você vai ter que me responder uma pergunta aqui primeiro. Como que você quer morrer? Aí eu fiquei 1 minuto, assim, pensando, cremado não, afogado não, atropelado não. Ele, não, seu idiota, eu tô falando como que você quer que seja o dia do seu enterro. Quem vai estar em volta, se é que vai ter alguém em volta, pelo que você vai ser lembrado e, principalmente, qual vai ser seu legado. Puta que pariu. Foi a pergunta mais difícil que eu já tive que responder na vida, mas eu puxei na memória esse dia e eu respondi para ele, eu quero ser reconhecido como um empreendedor e um educador. Hoje eu tenho a satisfação de ter juntado essas 2 coisas na Gama, graças a Deus, e fico muito feliz com esse propósito sendo cumprido, de transformar a vida de 1 milhão de pessoas e depois de 10, depois de 1 bi, sei lá. A Gama surgiu com um intuito básico de tentar suprir uma insuficiência que a universidade acaba nos deixando no ecossistema, que é a falta de profissionais qualificados para trabalhar no mercado de tecnologia digital como um todo. Pra você ter noção, a gente vai ter aí, segundo a Sescom e a Brascom, ou a gente teria, né, em 2020, antes do Covid, esse dado nos traz um número de quase 750 mil postos de trabalho que provavelmente não seriam ocupados por falta de profissionais qualificados. E aí, do outro lado, a solução que existe hoje, que é a universidade, ela vem acumulando prejuízos gigantescos de mais de 9 bilhões por ano de evasão no ensino superior. Só em 2017 foram 1,3 milhões de universitários que deixaram seus cursos universitários, e não só por grana, mas pelo sistema realmente não fazer mais sentido e o custo-benefício já não fechar mais essa conta. Abrindo a Gama, então, a gente lá em 2016 pensou em ser uma ponte entre o mercado digital, essencialmente startups, quem a gente começou a atender naquele momento. A Simpla foi a nossa primeira cliente, para você ter noção, e profissionais que estavam já formados ou se formando, que precisavam de fato ter essa roupagem digital e já chegar jogando dentro do mercado. E de lá para cá a gente veio se moldando, tivemos alguns pivôs ao longo do caminho, mas hoje de fato a gente ainda continua sendo essa escola que forma em programação, design, marketing e vendas. A história interessante que eu ia compartilhar, já estou falando demais aqui, que tem que ser rápido. Vai à vontade. Quando eu estava não era nem no TechCrunch, era no South by Southwest, eu levava as startups brasileiras junto com a Apex para fazer pitch, para fazer o trade show lá. E eu conheci uma empresa maravilhosa, eu já estava com esse negócio de educação na cabeça, meu próximo passo depois do ciclo da ABS seria educação, mas não sabia o que direito. Fui lá e vi uma empresa chamada General Assembly. Daí eu, porra, que empresa foda. Era uma escola que vendia cursos rápidos, imersivos e que empregava quase 90% dos seus alunos em startups como Twitter, o Facebook, várias empresas do Vale, de Nova York. Ela é de Nova York. E uma das coisas que me provocou ali foi tentar não inventar a roda novamente e fazer igual eu tentei com o TechCrunch, trazer para cá. Eu fui palestrar num evento que chamava Venture LA, convite do meu amigo Lucas, que tem uma Venture Builder lá, e falar sobre ABS, ecossistema e tudo mais. Uma das coisas que eu tive a oportunidade foi de encontrar o diretor de expansão, Michael, não sei o que, da General Assembly na época, que estava em Los Angeles, no office deles lá. Fiz uma apresentação de um dia para outro, vendendo São Paulo, cidade com os helicópteros e tudo mais,
olha como vai ser foda, a gente vai formar muita gente aqui, 200 milhões de habitantes. Pra caralho. Cara, eu parecia o Chaves com um sanduíche de presunto na mão, assim, zaze, vamos. Cara, o cara me ouviu completamente robótico, apático, falou, legal, talvez em 2025 a gente explore o território brasileiro. Neste momento, se vocês quiserem levar a Gama pra lá, eu preciso de 15 milhões de dólares garantido no primeiro ano. Eu, what? Porra é essa? O cara não conhece o Brasil, mano? 15 milhões de dólares? Isso a gente tá falando que ano, Gui? Puta, isso já é 2015, nos preparativos ali já. Tá. Eu falei com ele em novembro, outubro, novembro. Tem que ver quando foi o Venture LA, mas foi nessa época. E o cara falou assim... a gente tá indo pra Coreia, pra outros lugares, não sei o quê, e o governo que tá bancando, enfim. E foi nessa perspectiva. E aí eu voltei puto no avião, como sempre, né? Americanos achando que só tem jacaré, crocodilo no Brasil, não estão querendo vir pra cá, não tô generalizando, pelo amor de Deus, mas essas duas tratativas de TechCrunch e General Assembly foram assim comigo. E aí eu voltei desenhando a GA brasileira, né? Que não seria General Assembly, seria então a Gama Academy. Muito por conta do nome Transformação, que vem de um jeito nerd, assim como na Gera também tem um nome nerd, que significa runa, é uma runa viking, que significa ano de boa colheita. Na Gama também teria que ter um branding foda, baseado em coisas nerds. Nesse caso, transformação é a palavra que define Bruce Banner quando ele é atingido pelos raios gama, que é a nossa parte educacional, e a pessoa sai de lá, o Hulk, que significa as soft skills que você precisa desenvolver também, e depois você volta ao normal ali e usa suas hard skills, que significa o Bruce Banner. E nisso você pode ver a nossa mãozinha assim, que tem 4 stacks, 4 áreas, e uma que é o dedão, que é transversal, que significa todas as soft skills e habilidades que todas as áreas precisam ter. Muito bom. Olha só, nunca mais vou ver a logo de vocês do mesmo jeito, hein? Exatamente. Nada como The Storytelling. Mas esses foram os pontos que conectam aí desde o estalo a realmente a descoberta ali do propósito de vida, que eu acho que liga bem 2 pontos, porque não necessariamente quando a gente começa a empreender a gente já sabe qual é de fato o nosso propósito. Eu demorei alguns anos para conhecer e hoje tenho ele como meu grande guia de vida, de tudo. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Agora eu sei porque todo mundo falou que você é um cara do bem e um cara muito legal. Então, a partir desse momento, eu me filio ao fã-clube do Gui Junqueira, junto com o presidente Paulo Ruza, que eu vou chamar agora ele aqui para nossa pauta, e explicar que momento que Paulo Ruza encontra a Gama e se apresenta pra galera aí, Paulinho, e a gente vai debruçar em cima das soluções que a Gama oferece e como que a Gama te tocou aí, cara. Você que mandou a sua foto pro episódio aqui com a camiseta da Gama. Uniformizado, é isso aí. Uniformizado. E estou com a minha camiseta aqui do XP. Eu, na verdade, conheci a Gama em 2018, já atuava aí na área de TI, de tecnologia de uma grande seguradora. Pode falar os nomes, cara, aqui eu falo que eu sou Sul-América. Então tá, eu trabalho na área de governança, sou gestor de governança de dados lá da Sul-América, né? E, enfim, em 2018 tava passando aí por um momento de redescoberta pessoal e procurando algum curso diferentão mesmo pra fazer. Aí trombei nas pesquisas de Instagram e, enfim, no Google com a Gama Academy, vi lá o site dos caras, falei, isso é uma baboseira, né? Deve ser um blá. Aí fiz a prova, passei e falei, tá vendo, cara, todo mundo deve passar nessa prova aqui. Os caras põem só pra dar um migué, e o Gui sabe disso que eu falei pra ele. E aí olhei lá e falei, pô, tem 4 formações que o Gui já falou aqui, que é em Dev, Front-End, Marketing Digital, o UX e vendas. Eu falei, bom, eu como cara de TI vou fazer vendas, né? Aí fui fazer o Gama na stack de Hustler, de vendas.
E no primeiro dia esse cara já mudou minha vida, assim, a hora que eu comecei a receber o conteúdo, eu falei, porra, não era blá, errei muito, assim, Errou rude. Errei rude. Vim fazer o treinamento achando que ia ser uma perda de tempo, mas apostei e, cara, de fato transformou minha vida em todos os aspectos, e é por isso que eu falo que eu sou mesmo presidente do fã-clube, tanto do Gui quanto da Gama. Eu indico pra todo mundo, eu fiz a galera do meu time, todo mundo fazer pelo menos a prova lá, ou fazer um XP, porque é muito mais do que a habilidade técnica que você desenvolve, é o programa imersivo. Muito bom. Você que é testemunha de Gama, né, e anda pelos corredores da Sul América oferecendo os serviços dessa academia muito tipo completa. isso. Agora, Gui, no lance do que o Rusa já dissertou, eu queria saber assim, por que você focou em desenvolvimento, design, marketing e vendas? Por quê, cara? Porque a gente já tomou uma aula aí de como é feito a sua logo, mas por que esse foco? Bom, a outra aula é meio religiosa. A gente acredita em Deus, o resto tem que trazer dados, tá? Essa frase me guia muito em tentar descobrir coisas e oportunidades baseando-se em dados que eu tenho ou que eu não tenho. Eu geralmente sou meio futricão e gosto de entender dados que eu não tenho, ou seja, na criação da Gama eu viajei para 5 estados, entrevistei 32 startups, tanto o CEO, desde o Vini Roveda lá em Joinville, até o Dieguinho da Rock Content lá em BH, enfim, e os respectivos RHs, para entender, me desenha seu colaborador ideal e me diz também qual foi o seu forecast nos últimos 12 meses de contratação e qual será nos próximos 12 meses. E foi fatal que casou com outros dados abertos que eu já tinha, que 91% das vagas no mercado de trabalho de tecnologia estão concentradas nas áreas de programação, design, marketing e vendas. Pra você ter ideia, programação representa 46% dessas vagas hoje. Então, para que eu vou formar alguém de RH, finanças? É importante? Sim. De operações? É importante? Sim. Mas a concentração grande de déficit estão nessas áreas de quantidade de vagas. E aí, do outro lado, existe também uma falta de uma similarização com as graduações. Porque não necessariamente para você ser um bom vendedor, você precisa ter feito administração. Sei lá, a gente tem advogados, antropólogos, tem psicólogos. Por quê? Qual é a skill que tem que saber trabalhar com vendas? Pessoas. E é isso. E hoje vendas é muito mais ciência do que arte, né? Que era o negócio do Lobo de Wall Street, bater no peito, fazer aquelas vendas. Agora é muito mais método, é muito mais consultivo, se colocar no lugar do médico, enfim. Então eu tô usando o exemplo aqui de vendas para trazer para todas as outras áreas que essas profissões se reinventaram, elas tiveram que quebrar muitos paradigmas para conseguir, de fato, emplacar algo que gera muito resultado. E hoje grandes empresas, você vê o Banco do Brasil tem uma equipe de inside sales lá, cara. Onde que você ia ver um banco fazendo isso, entendeu? Uhum. Então, boa parte dessas carreiras e profissões que não eram necessariamente formadas pelas universidades, você vê, tem um monte de faculdade que ainda ensina Pascal, COBOL, dentro dos seus primeiros anos de universidade. E não é isso que o mercado precisa. Então, a gente se balizou em 4 grandes frentes aqui para, primeiro, escolher isso aí, depois para entregar de um jeito que a gente, como aluno, gostaria de ter obtido, né? Eu quero criar uma nova metodologia de ensino que faça, de fato, o aluno focar na sua aprendizagem. Segundo, eu quero que isso, de fato, poupe tempo e dinheiro do aluno. A gente é muito focado em formar fast learners, né? Pessoas que aprendem rápido. Terceiro, que tudo isso seja muito focado no aluno, né? O nosso cliente aqui, ele não tem sempre a razão, ele é a razão. E por isso, a gente foca muito em entregar uma puta experiência, porque se eu entrego uma puta experiência, eu crio vários rusas, eu crio vários defensores da marca que saem de lá e indicam mais 3, e mais 3, e mais 3. E é esse o poder viral que a Gama acaba atingindo hoje. E quarto, eu nunca posso soltar os pulsos da empresa. Então, se daqui 10 anos as empresas estiverem procurando um cientista de inteligência emocional, de robótica, sei lá, qual vai ser as profissões mais buscadas, a Gama vai estar ensinando isso. Porque, de fato, a gente segurando no pulso das empresas, elas vão dizer para onde vai o mercado, para onde vai a tecnologia, e logo não vai deixar a gente cair no que as universidades acabaram caindo, que tem que se regular, tanto que quando está bem regulado já está velho.
e não adianta mais ensinar. Então, acho que é um pouco desse contexto que nos traz para essas 4 stacks, né, para diferenciar um pouco, né, o que a gente abrangeu e acabou adaptando também. A gente criou os 4Hs do futuro e também tem uma história de aproveitamento e criatividade, porque eu sempre gostei muito, sou muito amigo do Tony, que trouxe o Startup Weekend para o Brasil, e lá já tinha um negócio dos 3Hs, que era o hacker, o hipster e o hustler. Então, naturalmente, já vinha no mundo inteiro sendo utilizado, não tinha também toda a massificação, que eram somente pequenos clusters que conheciam, mas já entendiam, e nos Estados Unidos essas stacks são bem faladas, tal. Então a gente resolveu disseminar isso ainda mais, pegando essas 3Hs e inserindo mais um que era o de marketing, que não tinha. E aí ficou 3Hs e um G, porque o G era de growth. E aí um dia lá na minha casa, o Amuri dormia lá em casa quando ele ia para São Paulo. E aí eu falei, porra, Amuri, ficou esteticamente feio quando eu tô desenhando aqui as camisetas, as stacks, né? Porque agora eu tenho um 3Hs e um G, que merda. Aí o Amuri virou e falou assim, por que você não coloca Hyper, que é o de crescimento, né? Vai dar um hype no seu site. Porra, genial, Amuri. Foi assim que se criou o Hyper. Então, nada se cria, tudo se transforma e principalmente tudo se colabora. Não se cobre como empreendedor de ter as melhores ideias, mas dê valor àquelas pessoas que te dão, como eu tô fazendo aqui com a Amuri. Valeu, Mumu. Um beijo pro Mumu, pro nosso presida que tem as pílulas aí. A gente vai voltar logo menos com uma nova roupagem. Então você tá ouvindo aí, Amuri? Você já sabe que eu te provoco aí. Esse é o cara que me deu um novo norte aí pra eu construir a minha autoridade e me ajuda pra caramba. Ô Gui, quando você tocou na palavra metodologia, né, na hora eu fiquei pensando, cara, ele tem um diferencial, com certeza ele vai tirar um ice da manga aí e vai dizer quais são os diferenciais. Conta pra mim, quando a gente fala da metodologia, o que você pode falar, né? Qual que é o diferencial na metodologia Gama? O grande diferencial de uma metodologia educacional, na minha perspectiva, é de fato fazer 2 encontros de valor. Primeiro, com o objetivo fim, ou seja, no nosso caso, empregabilidade, seja para manter a pessoa bem empregada e crescendo, ou que seja para a pessoa fazer uma transição de carreira. Ela também precisa se antenar com tudo que o mercado precisa e, de fato, encontrar, assim, o seu novo trabalho. Baseado nesse objetivo fim, a gente tem que encontrar outros gatilhos de meio. Gatilhos de meio são como eu mantenho um aluno aprendendo o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer. E aí começou o primeiro segredinho. A gente vende hard skill, mas no final a gente acaba entregando não só hard skills, soft skills. Porque a gente acredita que as pessoas que mais precisam de soft skills não são aquelas que estão buscando soft skills. E mesmo quando elas buscam, elas de fato encontram alguma coisa muito teórica, e soft skills só aprende se você praticar, se você viver e se você emergir em situações de extrema adversidade. É quando aquela pessoa que mora dentro de você aparece. Isso significa que a gente teve que recriar toda uma experiência educacional que tem 13 elementos. No início eram 13, agora já são mais de 16 elementos, como aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, um modelo de Open Classroom, One Week Delivery, enfim, são vários elementos que compõem a nossa metodologia, todas tendências e grandes utilizações na pedagogia, né, que é o ensino de criança, e que a gente adaptou para a andragogia e para a eutagogia, que é o que a gente pratica na Gama. Andragogia de ensino de adultos, eutagogia da gente te ensinar a pilotar a própria trilha de aprendizagem, o seu próprio jeito de aprender e aprender melhor. Essa é legal, hein? Eutagogia eu não conhecia, não. Eutagogia, pesquisa e utiliza. Tô fazendo bastante post no Instagram sobre isso, sobre várias técnicas, tá? Uma das coisas que a gente percebe é que você tem muitos cases legais educacionais de realmente metodologias foda lá na Finlândia, em Singapura, na Coreia, mas tudo muito aplicado a crianças, a metodologias ativas que, beleza, são legais, mas que efetivamente quando você transforma isso para um adulto que está aprendendo uma hard skill mais complexa, como as nossas, que a gente acaba ensinando e tem toda uma trilha, você traz um grau de complexidade maior para essa equação. Então o que a gente foi entender, e aí muito do segredo de como a gente fez, foi muito baseado nesse outcome. Como que o mercado precisa que essa pessoa esteja? Então eu preciso, de fato, entregar. Os CEOs falavam para a gente a seguinte frase: a maioria das empresas
contratam as hard skills e demitem as soft skills. Aqui, o nosso grande segredo é contratar as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais, e treinar as habilidades técnicas, porque isso é mais fácil do que você mudar, às vezes, o caráter de uma pessoa, o jeito de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa. Foi formada no cognitivo lá quando ela tinha 8 anos de idade. Então, é muito mais difícil. Mas dá para mudar? Sim. Dá para a pessoa ter um entendimento e ela começar a ter ocasiões de respeito a essas atitudes e emoções que ela toma. Isso foi a base da gente transformar, então, 5 meses de conteúdo em 5 semanas, criando, assim, um ambiente extremamente imersivo. Quando você traz imersão, você já lembra de um submarino que ele imerge ali, ele vai ficar sob pressão. E quanto mais pressão, mais você tem os momentos de êxtase que as pessoas acabam sentindo, principalmente quando você adiciona um formato educacional que traz pessoas como centro da sua metodologia. Ou seja, a gente não acredita muito que uma pessoa sozinha vai conseguir drivar o seu próprio aprendizado se ela não tiver um negocinho chamado peer pressure, que é a pressão dos pares que estão ao seu lado. Só perguntar pro Paulo, rola isso mesmo lá, Paulo? Porra, cara, eu vou te falar que é pouco. O que ele tá descrevendo aí é pequeno perto do que é. Primeiro, são 5 semanas sem dormir. E não é zoeira, não. São 5 semanas que a gente não dorme, toda hora tem alguma coisa pra fazer. É a galera cobrando, grupo formado, entrega pra fazer, conviver com hard skill, soft skill, tudo misturado. Acho que o Gui vai contar mais um pouco aí na frente. E é isso, cara, é panela de pressão. Na terceira semana eu já não me reconhecia, assim, tipo, o eu que entrou lá no primeiro dia com o eu que tava na terceira semana eu já não me reconhecia. Eu precisei de fato de um tempo pra entender o que tava acontecendo depois de tudo isso. É uma doideira, velho. Só pra aproveitar e falar um pouquinho do Paulo Ruza que entrou, eu estou puxando um dos assignments que eles entregaram aqui, tem que ser o dossiê da sua equipe, né? Eles fazem um call lá e todo mundo tem que falar muito de si próprio e colocar isso num dossiê pra gente conhecer as pessoas além do profissional e além do aluno, né? E o Paulo Ruza, com 32 anos, pedagogo, matemático, falou aqui: meu maior medo é me tornar um velho chato que fica criticando os jovens. Minha maior expectativa é me manter ativo e atualizado no mundo digital. Olha que legal, você tem esses mesmos medos e expectativas, Paulo Ruza? Porra, sacanagem puxar uma dessa, hein, Gui, mas tá bom. Agora o EmpreendaCast tá colocando isso na eternidade, hein? A gente vai voltar daqui a... Você tá com 32? Daqui a 30 anos a gente vai voltar nesse episódio aqui pra... Não, isso aqui é quando ele fez o XP, 2008 ele tava com 32, agora tá com 35. Eu já não tenho mais 32 e eu tenho certeza que a Gama me afastou de virar o velho chato que eu temia. Nem é mais uma preocupação, cara. Boa. Olá. Mas o ponto-chave, respondendo essa parte de metodologia, então eu acredito muito que quando você junta 3 pilares, que é fazer um ambiente imersivo, simulado e baseado em problemas, e coloca pessoas ali dentro desse meio, e que todas essas pessoas têm o mesmo objetivo, elas querem bater a mesma meta, e essa meta parece impossível no começo, e a gente levanta realmente o sarrafo lá, as pessoas têm que entregar coisas muito fortes, muito grandes, e que a gente proíbe todos os alunos a darem spoilers do quais são essas entregas megalomaníacas que eles têm que fazer, e os recordes estão sendo batidos um atrás do outro. Nesse último XP 100% online, com XP é a abreviação de Gamma Experience, tá, gente? Que é o programa que traz todas essas partes de metodologia. A gente teve 130 alunos de 18 estados diferentes e 2 países, Portugal e Londres. E a gente bateu um recorde de uma das provas mais difíceis, que foi super superada pela galera ali, e foi sensacional ver como esse estímulo que a gente faz para a educação ser prática, para a educação ser coletiva, para a educação ser mais comportamental também, para a educação de fato entregar um resultado rápido para que a pessoa possa mensurar que ela está aprendendo e está gostando. Você vê países, por exemplo, como Israel, todo mundo lá é obrigado a prestar serviço militar. Entrar para o exército depois dos seus 18 anos só saem com 21. Só que durante o serviço militar, no livro Startup Nation, eles trazem muito uma das grandes do Secret Sauce ali de Israel ser tão tecnológico, é porque as pessoas que de fato conseguem as melhores posições e cargos ali no exército, e principalmente esses cargos são vinculados à tecnologia,
são aquelas que adquiriram um maior histórico de matemática, de boas notas de matemática ao longo de toda a sua formação na educação básica e fundamental. O que isso significa? Que matemática basicamente é resolver problemas. Resolver problemas traz muito para o mundo da programação, por exemplo. Tem uma tendência, um parâmetro de quem foi bom em matemática também tem uma tendência de gostar de programação e tudo mais. Mas o que eu trago lembrem vocês quando vocês estavam fazendo fórmula de Bhaskara, vocês estavam fazendo cateto, hipotenusa. Quando você tinha o resultado correto, fazia a prova real e tinha novamente a comprovação, você tinha aquele sentimento de resolutividade, de acertei. E aquilo é muito bom, aquilo lá traz uma sensação muito boa para a gente. A gente tem que fazer isso com os nossos alunos rapidamente. Eu te ensino, você pratica, você obtém resultado. Porque para mim, a aprendizagem é a exaltação de uma teoria aplicada à prática que consolidou-se em resultado. Isso significa que o resultado pode ser bom ou pode ser ruim, ele trouxe aprendizado. E assim, se a gente fazer micro partículas disso a cada semana com os nossos alunos, a gente transforma algo que seria espaçado, que seria chato, que seria mais um encontro maçante, em uma experiência que, de fato, traz aprendizagem absorvível, implementável e que gera resultados. E esses resultados são vistos com a comprovação que a gente tem com as empresas. De cada 10 alunos que saem da Gama, 9 já saem empregados, os que estão buscando ali uma oportunidade profissional. Então, para a gente é motivo de muita felicidade esse resultado com as empresas, mas também manter um NPS com mais de 90 há anos aí de atuação também é um desafio que poucas empresas, o NPS do Nubank é menor, para vocês terem noção. Então, isso é uma das coisas que prova que a galera pode até chiar ao longo do processo e elas realmente demoram. O Rusa pode me falar do quanto que criticam a Gama ali nas primeiras semanas, quanto que as pessoas também caem na real, algumas pedem para sair. A gente tem eliminações ao longo da semana de quem não está engajando ou performando, tipo o Big Brother mesmo, toca o Big Fone, dá os feedbacks, fala, talvez não seja o curso, apostila e professor fingindo que ensina, você fingindo que aprende, que você estava buscando. Aqui a gente realmente quer quem engaja e quem performa. Que é trabalho. E performar significa, eu entrei no 1 e vou pro 2 na outra semana. É progresso que importa para a educação, não é necessariamente o leveling de você já tá lá em Simão quando você chegou, entendeu? Esse bloco é um oferecimento da nossa patrocinadora Pulses, uma empresa que montou uma plataforma de clima, engajamento e performance dos seus colaboradores. Você vai ver como é importante ouvir o seu time, mesmo que esteja à distância. Você pode usar também gratuitamente o termômetro de crise que eles criaram em meio ao Covid. A gente vai deixar o link em todos os episódios. Acesse lá www.pulses.com.br. Você também pode ouvir com profundidade o que a gente conversou com o César no episódio 54 aqui do EmpreendaCast, People Analytics. Confere lá com profundidade. Ô Gui, você contou pra gente aí, né, uma superestrutura, né, tem um bocado de pensamento aí por trás dessas 5 semanas, né, por tudo que o pessoal passa. Desde o oferecimento dos cursos, né, a metodologia, a experiência de fato que eles passam com a Gama. Mas lá no começo, cara, como é que foi o MVP da Gama? Quais foram os primeiros passos que a Gama deu para poder dizer, beleza, agora eu estou entregando um pouquinho de valor para o meu cliente? Conta pra gente quais foram os aprendizados que você tirou desse período, quais são os aprendizados que você trouxe que dá pra gente passar pros sonhadores que estão ouvindo a gente. Senhoras e senhores sonhadores, o MVP da Gama Academy foi um Trello. Maravilhoso sistema de exibição de tarefas e cards, onde a gente, de fato, entregou o resultado final de maneira tecnológica, no famoso concierge, né, fingindo que existe tecnologia ali, colocando todo o resultado do desempenho dos nossos alunos ao longo das 5 semanas e mandou esse Trello público para todos os RHs que, naquele momento, iriam avaliar esses nossos candidatos, convidar para uma entrevista final, dispensando várias etapas técnicas que os alunos já tinham feito ao longo dos projetos ali, ao longo da nossa formação, e assim concretizar o nosso modelo de negócio, que no começo era totalmente gratuito para os nossos alunos,
e só as empresas que pagavam se elas contratassem algum dos alunos. É um modelo de Success Fee, um fee de sucesso. Então, até 2017, a Gama foi inteiramente gratuita neste modelo e depois a gente teve que pivotar, senão a gente ia virar uma ONG e eu ia quebrar. E aí, uma das coisas que eu agradeço muito nesse MVP foi causada pelos meus 2 investidores anjo. Um dia eu estava ainda na ABS, na Casa do Diamant, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece aquela mansão, siga ele no Instagram lá, o nosso novo Sex Canvas. André Diamant e Amuri Pinho estávamos lá fazendo um churrasco da minha famosa picanha invertida. E uma das coisas que eu falei para eles foi essa ideia de formar pessoas e tudo mais. Tinha pensado muito em como encaixar isso na ABS, mas não fazia muito sentido, porque era um negócio muito monstruoso e tudo mais. E eles falaram, cara, se eu for começar, eu invisto R$50 mil. E foi assim o meu primeiro investimento anjo. Não fazia ideia do que era equity, avaliação, valuation. Por mais que eu já trabalhasse e visse isso e muitas vezes tivesse que fazer aquele papel de contar para quem não sabia mais profundamente, eu tive que depois aprender por conta própria, foi uma baita escola, mas eles 2 falaram, então agora você precisa de fazer um MVP, você é um cara do marketing venda, você precisa achar alguém para operar. Trouxe então Leandrinho Freire lá de Maceió para ser o CEO da Gama naquele momento que a gente estava começando. E aí, para fazer um MVP de qualidade, a gente sabia que a gente ia ter que seguir as regrinhas de Paul Graham, o grande fundador da Y Combinator, que fala que você tem que fazer coisas que não escalem. Do things that don't scale. Então, a gente vai fazer um programa completamente offline nesse primeiro momento. Tá, mas onde? Temos que, então, seguir o senhor Eric Ries, que ele fala que você tem que fazer pequenos testes do seu MVP em clusters que ele chama de caixa de abelha, ou seja, uma colmeia onde todo o seu público-alvo é praticamente igual, praticamente tem a mesma dor, ele se iguala por alguma característica. Onde vamos fazer isso? Em Belo Horizonte. Isso ele fala lá no livro Lean Startup, né? Isto. Boa. Vamos linkar aqui pra galera. E uma das coisas que é muito importante quando você está aplicando esse conceito de Lean Startup é você ter esse controle. E a gente achava que se a gente fizesse em São Paulo, a gente ia perder um pouco o controle, porque é muito grande. Então, é melhor você testar primeiro em ambientes menores. A gente foi para BH, morou lá por 6 semanas, se não me engano, Belo Horizonte. Alugamos uma salinha, um quartinho lá no Samba Rooms. Levamos tudo e conseguimos uma parceria com o IBMEC e fizemos tudo gratuito lá na sede do IBMEC e trouxemos a nata, assim. A gente tinha que começar lá em cima, que é aquele MVP que está sobre o seu controle. Qual era o controle de qualidade de curadoria? Network. Então foi a hora que eu usei realmente os 4 anos de legado que eu tinha feito na ABS para chamar Gustavo Caetano, Vitor Pressanha, o Ed, o Dieguinho, o Mateuzinho, várias pessoas muito fodas, trouxe de 5 estados diferentes professores, e a base era assim, você tinha uma semana de aula com vários conteúdos que você tinha que ver, você tinha encontro presencial na quinta e na sexta-feira, e no sábado a gente dividia, quinta e sexta era todo mundo junto num auditório, sexta-feira a gente dividia eles em 4 salas de aula diferentes, uma para dev, uma para design, uma para vendas e uma para marketing, com professores diferentes em cada uma delas, focando também na mão na massa ali. E assim foi as 5 semanas mais malucas que a gente foi meio que co-criando. Eu e o Leandro planejávamos uma coisa, chegava na hora, dava para ver que a gente tinha que se adaptar. Como eu e ele já tínhamos viajado, eu já fui para 25 estados brasileiros pelo Startup Weekend, tanto para ser jurado, para ser mentor e tudo mais. Eu conheço o Acre, só falta Rondônia e Amapá, na real. Conheço vários locais muito maravilhosos do nosso Brasilzão e a gente aprendeu essa arte de improvisar fazendo facilitação no Startup Weekend. Startup Weekend tem que improvisar mesmo. Eu organizei o de Fintech no ano passado. Cara, se vira nos 30, tá tudo bonitão lá, e de repente alguma coisa acontece, você tem que se virar lá com o time sem os participantes perceberem. É um aprendizado massa. E adaptar dinâmicas, enfim. Então a gente foi meio que co-criando ali. Todo esse desenho anterior foi muito baseado também em experiências que eu já tinha tido lá na Gera. Por exemplo, na Gera a gente contratava pessoas que estavam estudando programação no 2º, 3º ano da faculdade, que o currículo da pessoa era trazer um joguinho da velha que ela tinha feito no fim de semana no seu próprio celular.
Não tem. Em vez de currículo, mostra o projeto que você já fez. As pessoas vão acreditar muito mais em resultados comprovados do que você já entregou do que você está dizendo buzzwords no LinkedIn. E a gente sempre acreditou nesse sentido e como isso, de fato, fazia... uma das coisas que a gente fazia ali na Gera era juntar os parzinhos para fazer pair programming, era juntar as pessoas para estudarem antes conceito e depois aplicarem na prática. Então, várias dessas coisas foram que embasaram e guiaram ali naquele começo e confesso que eu não sou pedagogo, não sabia o que era blended learning, o que é project-based learning, adaptative learning, flipped classroom. Várias dessas coisas que a gente faz hoje, eu fui descobrindo ao longo do processo e muitas vezes educadores que nos falavam, cara, é fantástico esse negócio que vocês fazem, nossa, que foda. Enfim, tinha outros que julgavam também, como assim? Vocês vão jogar um projeto real, as pessoas vão ter que registrar um domínio, para quem que vai ficar isso? Como que fica? Eu falei, não, é para eles mesmo, eles têm que aprender na prática, é um projeto que eles vão ter que fazer e fica para eles. Enfim, então toda essa construção foi ao longo desse processo e esse MVP foi presencial. Quando eu falo que a Simpla foi a nossa primeira cliente, que ela foi lá, patrocinadora, que botou R$5.000 para apostar no projeto e colocando créditos ali se ela contratasse depois, e felizmente contratou, e muita gente boa que está dentro dessas empresas, de Belo Horizonte, de São Paulo, de Curitiba, Florianópolis, Brasília, Goiânia, estamos indo para Porto Alegre, estávamos indo, né? Agora é tudo online, então já estamos. Então, dentro dessas empresas maravilhosas, através desse MVP que foi feito lá no comecinho, e eu tenho ainda a imagem, se vocês quiserem, depois o videozinho do MVP do Trello ali. Quero pra gente colocar nas redes aí, se possível. Posso te mandar. Pra falar pra galera. Gui, quais erros que você cometeu que você, sem a virada, né? Aquele erro que você falou, puta que pariu, aprendi com isso daqui e não consegui dar a volta por cima e nunca mais faço isso? Bom, dos maiores erros que eu já senti na vida foi fazer um processo demissional sem contexto e acreditando em pessoas ali que estavam naquele momento me aconselhando que seria o melhor modelo e momento para fazer um desligamento em massa ali. Foi muito, muito cruel. Eu tinha acabado de ser pai, então emocionalmente, psicologicamente eu estava numa felicidade muito grande num outro momento ali profissional, com uma decisão importante ali de pivô da empresa e tudo mais, então não ia fazer sentido uma linha de negócio, por isso a gente ia precisar fazer o desligamento de algumas pessoas, mas esse não era o maior problema. O problema foi como isso foi feito com o auxílio lá de uma pessoa que, infelizmente, a gente acaba ficando um pouco cego. Então, minha grande dica para não cometer esse erro é procure se cercar de pessoas que você gosta, confia e que você tenha checagem de background para conseguir te aconselhar, inclusive em atividades, em itens que você não manja tanto. Então hoje eu sou um líder extremamente humano nesse sentido, deixando sempre transparência na mesa e deixando sempre o lado people first em primeiro lugar, de fato, né? Porque para mim todo empreendedor tem que ser walk the talk, então tudo que ele fala, diz e tem nas suas atitudes, de fato tem que estar coerente com todos os outros itens. Perfeito. E hoje, qual é o tamanho da gama e quantas pessoas estão envolvidas nessa loucura aí? Maravilha. Diretamente somos mais de 40 Black Belts, que é como a gente chama os nossos faixa pretas lá. Temos uma rede aí de mais de 380, eu acho que já bateu 400 professores ali, que são recorrentes ou pontuais. E já batemos também mais de 1.000 ONGs que a gente apoia ali diretamente, que tudo isso a gente acaba considerando que faz parte aí do nosso legado, do nosso time, fora os nossos mais de 500 clientes, mais de 6.000 alunos e mais ou menos uns 150 parceiros aí fixos que sempre estão fazendo coisas junto com a gente. Muito bom. E o que a gente pode esperar aí da gama do futuro? E deixa aí uma recomendação do que o Gui empreendedor lê, escuta e frequenta para uma atitude empreendedora para a galera. Bom, o que vocês podem esperar é que a gama só está nos 10 minutos de 2 tempos de 45. Tem muita coisa legal que está por vir. A gente aproveitou todo esse cenário de adaptação educacional que acabou acontecendo para também repensar e antecipar vários planos que a gente já tinha aqui, de fato entregar a melhor experiência possível, mesmo que
essa pandemia acaba causando esse isolamento social, então tá dando muito certo todos esses testes, então tem muita coisa nova vindo por aí. Convido todo mundo para fazer um teste que a gente lançou agora e está tendo um sucesso absurdo. A gente usou alguns influenciadores para lançar, que chama Gamma Leveling, que é para você fazer um teste de proficiência técnica das suas skills, tipo um TOEFL, né? Que você vai lá comprovar se você fala inglês mesmo. Lá você vai comprovar se você manja de vendas, de marketing, design ou de programação de verdade. E a gente dá um resultado com uma acuracidade muito boa lá. É gratuito para todo mundo testar e compartilhar com os amigos. E em relação às minhas dicas, os livros que estão mais me ajudando neste momento de pandemia, As Coisas Difíceis das Situações Difíceis. Segundo, um livro chamado Radical Candor, que ficou Empatia Assertiva, traduzida para o português. E o último, Antifrágil, do nosso professor Salim, polêmico, que traz também o quanto a gente agora tem que ficar parecendo uma caixa de isopor, e mesmo se cair de altas alturas, ela é antifrágil, então ela não quebra, diferente de vários outros negócios que acabam sendo frágeis. Como dica de podcast, eu ouço muito o Joko, que foi o escritor do livro magnífico dos SEALs americanos, né, a elite do exército americano, que fala muito sobre liderança, que é um livro chamado Ownership, mas o podcast dele é 10 vezes melhores. Masters of Scale, que é do fundador do LinkedIn, e mais recentemente estou ouvindo bastante coisas de educação, de mais diversos podcasts. Não tem um exatamente que eu estou estudando, mas é muito sobre pedagogia, sobre absorção, aprendizagem e tudo mais. Então, essas são minhas 3 leituras recorrentes diárias, são um pouco essas. Assistam essa série que eu tô apaixonado, que chama Recursos Desumanos. Não é que eu tô apaixonado pelo que ela faz, mas eles inventaram a lógica e botaram um diretor de RH dentro de um crime organizado. Então, uma série de ficção que acabou de estrear no Netflix e está extremamente empolgante. Assinem e sigam o canal do Nerdologia lá, onde eu aprendo muito com o grande professor Átila, o Feynman dos nossos tempos. E eu gosto muito de ouvir alguns podcasts e seguir alguns Instagrams, como o do Mamilos, como o do Quebrando o Tabu. O Instagram deles é maravilhoso, lançou algumas campanhas fantásticas que eu recomendo para todo mundo ver e assistir também. Muito bem. Paulo Russo, deixa uma dica aí especial, além do seu depoimento, e ficou assinado aqui para o registro, que você não quer se tornar aquele velho. Deixa aí uma dica de jovenzão, garotão da galera. Usem TikTok. Recomendo aí seguir senhor Guilherme Junqueira, inclusive agora o problema vai ser dele. Quem pedir para entrar no Close Friends, cara, tem um dos melhores da rede, muito conteúdo bacana. Vai ficar registrado. Vou encher seu Close Friends agora, Gui. Valeu. Porra, já tá batendo 1.000 pessoas lá. Enche aí. Caramba. E ele roubou, mas eu comprei, inclusive, por influência de uma pessoa lá da Gama, da Marcela. Falou super bem o Radical Candor. E tô pirando nesse livro. É insano mesmo. Quem não leu tem que ler. Animal. Bom, Gui, agradecer, cara. Estou muito feliz. Quando eu montei o EmpreendaCast aqui, o meu objetivo sempre foi conhecer gente maneira, gente mais inteligente, gente que entrega e conta histórias empreendedoras de verdade. Aqui a gente teve uma ótima aula, a sua oratória é maravilhosa, mesmo você não sabendo o que tinha, né? Estou muito feliz de ter registrado sua história, queria agradecer demais pela sua participação. Obrigado mesmo, de verdade, o EmpreendaCast está muito feliz, acho que os sonhadores vão ter uma boa aula aqui em meio à quarentena, de como, né, criar uma startup e de como aplicar paixão independente do CNPJ. Acho que a gente teve um começo aqui muito intraempreendedor, e a gente sabe, para todo CNPJ que você trabalhou com o coração, entregou o melhor de você, um grande solucionador de problemas. Obrigado mesmo, Gui, deixa suas redes sociais e tudo pra galera aí te acompanhar. Animal, antes disso eu queria agradecer Léo e Gu, cara, vocês são pessoas maravilhosas, estão levando o propósito de vocês para impactar a vida, saibam que mesmo não tendo os agradecimentos e gratidões, tem ouvintes aí anônimos que estão dando play em tudo isso, tomando atitudes, mudando verdadeiramente suas carreiras, profissões e impactando melhor o Brasil. Então,
Sempre que vocês lembrarem de desistir, voltem nesse episódio, ouçam essas palavras que eu estou dizendo, porque empreender é uma coisa muito solitária e às vezes a gente realmente tem os nossos altos e baixos. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, pela dedicação e por todo o empenho para levar qualidade como vocês levam. Isso, por sinal, dá uma mesa redonda legal, hein? Falar sobre o quão solitário é ser um founder aí de startup. E se vocês, sonhadores e sonhadoras que estão nos ouvindo e gostam desse conteúdo, saibam que dá trabalho para caralho fazer essa parada. Então, curte os caras lá, comenta, compartilha, porque é o mínimo, não paga nada fazer essas paradas. Agora, se você quiser também ajudar financeiramente, tem o caixinha aí, e o Gu depois vai mostrar o link para vocês ajudarem aí o programa. Gui Junqueira no Instagram, tô postando muita coisa legal, as séries de carreira, empreendedorismo e educação. E no LinkedIn, Guilherme Junqueira, tudo separado lá, vocês vão achar. Tamo junto, galera. Valeu mesmo. Gol Gama. Valeu. Ruza, deixa suas redes aí pra galera. Tamo aí. No LinkedIn, Paulo Ruza, RUZA. No Instagram também, @PauloRuza. E vamos lá, Gol Gama. Gol Gama. Valeu. Leozinho, obrigado por mais um episódio sensacional. Valeu demais. Seguimos firmes e fortes. Você aí, sonhador, curta e comente e distribua esse episódio. A gente se vê na próxima. Tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Crash Produtora.